André, só uma Alô, pergunta. alô, galera. Estamos chegando aqui para o nosso episódio número 6. Hoje eu estou recebendo aqui meu parceiro, Rafael Elipe, flamenguista. Tá no momento, tá na vida boa, né, velho? Torcer para time que é campeão sempre traz sucesso para outras áreas da nossa vida também. Empresário. E aí, irmão, como é que estão as coisas? Fala, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Prazer falar contigo, André. Prazer falar com a tua equipe também. Cara, tá tudo. Tá um início de ano bem agitado. Tá tudo numa correria danada. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Bastante planejamento, bastante tarefa. Começamos o ano aqui com o acelerador pisado. Maravilha. E vou dar um alô por aí para o meu fiel escudeiro, né? O produtor desse podcast. Espero que ele tenha trago pautas para hoje. Se não trouxe, e aí, irmão, como é que estão as coisas, Léo? Fala comigo. Fala, Andrezão, beleza? Fala, galera. Chegando mais um episódio aí, com certeza aí, muita história bacana aí para agregar pra gente aí, para todo mundo estar seguindo o nosso canal aí. Ô, Rafa, a gente trabalha aqui no podcast, a gente gosta de trazer pessoas das mais diversas áreas, né? Então a gente trouxe aí influenciador não, especialista em lançamento empreendedor digital, advogados, trouxemos atleta, trouxemos especialista em investimento, finanças, trouxemos aí treinador comportamental e hoje a gente, né, vai poder agregar aí com o pessoal, o nosso público aí na sua grande maioria é de empreendedores. Vamos trazer um empreendedor que está jogando os dois jogos, né? Porque as pessoas, né, com esse advento da internet, a gente vê que tem um mundo paralelo, que é esse mundo aí online, produto digital e não sei o quê. E tem um mundo que a gente sempre conheceu, que é o offline, né? E hoje está cada vez mais integrado. Como que foi, irmão, esse começo seu aí, de ir para um negóciozão físico? Você teve exemplo em casa? Qual foi seu primeiro negócio? Conta esse início dessa trajetória aí. Tá. Em casa eu tive uma grande influência do meu pai. Meu pai era empreendedor. Meu pai era um grande fazedor de negócios. E, e eu desde novo, assim, cara, eu quando eu estudava, lembro no meu tempo de escola, que eu sabia que o sistema não era para mim. Eu sabia que as profissões clássicas que os pais esperam da gente, como advogado, como médico, como, enfim, economista. Eu sabia que esse universo acadêmico ele não fazia muito sentido para mim. Então, sempre fui um aluno muito mediano na escola, sempre briguei muito com o sistema educacional. E aos 17 anos eu pedi para trabalhar com meu pai. Falei, pai, eu quero trabalhar. Esse negócio de pedir mesada, algumas coisas para mim não era o que eu queria. Então, desde os meus 17 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai, que também foi um cara que veio muito de baixo, assim. Meu pai é um cara que ele tinha muita capacidade de fazer negócios. Tinha alguns problemas como administrar, como fazer a máquina ficar bem redondinha, mas capacidade para abrir negócio o velho tinha. Então, desde os meus 17, 18 anos, cara, que eu tive uma oportunidade muito, muito boa de estar de perto de pessoas, de grupo de empresários que tomavam grandes decisões. Eu tinha 17 anos, 18, eu passava o dia com pessoas de 50, 55, 60, pessoas de 70, gente que lia jornal de economia e que eu já comecei ali minha mentoria. Eu falo que hoje a gente ouve muito falar o termo mentoria, mas eu tive ótimos mentores naquele processo. E, enfim, para a gente curtar aqui, meu pai quebrou, meu pai veio a falecer, teve um grande problema de administração. Eu cheguei a trabalhar 9 anos com meu pai. Meu pai teve diversos negócios. Meu pai, acho que uma vez eu sonhei quantos CNPJs ele abriu, acho que ele abriu perto de 30 negócios que ele chegou a fazer, desde comprar sapato em Manaus para vender aqui no Camelô do Rio de Janeiro. Ele teve agência de correio, teve pizzaria, teve loja de roupa, teve loja de bijuteria.
cara, a lista é grande. Então, desde novo, eu tive a oportunidade de participar dessas decisões com ele e de tentar administrar os negócios que ele tinha. Isso, para mim, foi muito rico. Eu, desde pequeno, vi como um negócio era diferente de outro, como as maneiras de vender eram diferentes, como as maneiras de administrar eram diferentes. Eu tentei enxergar ali como é que era isso na essência. E, na essência, todos eles precisam das mesmas coisas. Todo negócio precisa vender, todo negócio precisa ter processos, todo negócio precisa de geração de caixa, né? Então, tive essa experiência com meu pai. Quando meu pai veio a falecer, os negócios do papai já estavam bem encalacrados, já estavam com uma dívida bem alta. Meu pai faleceu, eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. Foi quando eu assumi os problemas do meu pai, e aí eu fiquei durante uns 2, 3 anos indo na Receita Federal, negociar algumas dívidas do meu pai, que tem até hoje, indo a banco, indo a credores, e passei durante um bom tempo resolvendo o pepino do meu pai. E aí começa a minha jornada mesmo, de fato. Foi quando eu tinha alguns pequenos negócios do meu pai que eu finalizei, e eu trabalhava já num dos negócios do meu pai, era aqui no Quality Shop. Ele tinha um negócio num shopping aqui na freguesia em Jacarepaguá, e eu participava da administração desse condomínio. E participando da administração do condomínio, eu enxerguei uma possibilidade de entrar no mundo condominial. Foi quando eu abri a minha empresa de terceirização de condomínios, identificando que tinha um gap muito grande nesse mercado, e aí foi naquele momento em que estava tendo boom imobiliário aqui no Rio de Janeiro, muitos condomínios sendo lançados, e eu comecei a fechar muito contrato. Isso aí foi em 2014, mais ou menos, eu estava com uns 32 anos. Até aqui, tá tudo tranquilo aí a história? Tá demais. É interessante, só fazendo um ponto aqui, você falou de uma questão muito interessante, que foi a questão dos mentores, né? Que você foi vendo no dia a dia ali, os caras mais experientes, podendo aprender com eles. E além de você estar na ação, você estava vendo o que funcionava e o que não funcionava, né? Aí quando você trouxe aí o negócio do condomínio, por exemplo, você viu uma oportunidade, foi começar. Você continuar essa história, o quanto que essas lições lá, os pontos, você já entendeu os princípios básicos, mas as coisas que não funcionavam, como que você assimilou isso para que não se repetisse? André, excelente pergunta, cara, porque eu sempre falo que meu pai, a jornada do meu pai me ensinou muito. E quando eu digo que me ensinou muito, é no sentido que me ensinou muito o que eu não devo fazer. Eu aprendi tudo o que eu não deveria fazer dentro de uma gestão de empresa, de como administrar negócios. Eu acredito que a gente vive numa era atualmente que é muito fácil a gente ter as informações que os bilionários têm, né? Então, hoje é fácil para a gente aplicar metodologias da Apple no nosso negócio, visões do Google, isso está acessível. Isso há 40, 30 anos atrás era inconcebível. Você não tinha ela em nenhum conseguiu lhe proporcionar. Deu uma travada aqui, né? Quando você tava Saiu para o André? Não sei. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Onde é que eu estava, André? Quando você estava falando do Google e da Apple, deu uma travadinha aqui, mas é o que acontece mesmo nesse mundo novo nosso. É isso. Manda lá, É irmão. isso. Então, estava falando que naquela Ô, época. Rafa, Oi. pode continuar, depois eu te pergunto. Eu estava falando que naquela época informação era uma coisa muito escassa, né, André? Então, papai não teve muita informação de gestão, meu pai não era administrador de essência, meu pai era um fazedor de negócios, era um cara que começou no banco, ele era gerente de banco, e dentro da agência ele começou a vida dele ali. Ele trabalhava numa época que banco trocava dinheiro, ainda fazia câmbio, aí ele dentro do banco fazia câmbio dentro da agência que ele trabalhava. Então, o papai não teve muitos conhecimentos que eu tive acesso. Então, além de ter estudado muito mais do que meu pai, que ele me proporcionou isso,
eu aprendi o que eu não devo fazer, como é que eu não devo administrar, como é que eu não devo liderar, como é que eu não devo contratar, como é que eu não devo ter sócios, como é que eu não devo tomar decisões, como é que eu não devo administrar o caixa de uma empresa, separar a vida pessoal de empresa, entender que uma empresa é uma empresa, outra empresa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naquele tempo era uma coisa meio amadora nesse sentido, sabe? Vai lá, Léo. Ô, Rafa, eu fiquei curioso. Você falou que seu pai teve uns 30 CNPJs aí. Provavelmente seu pai teve vários negócios ao mesmo tempo, né? Para dar conta de tudo isso aí, que o cara é uma máquina. Ele teve. E tirei Você falou muitas até lições agência disso. de correio aí. Teve. Foi um Sim, grande. até Meu questão pai de teve. ter. Tá tendo um delayzinho aqui, né? A gente precisa Pode. se encaixar melhor. Aham, sim. Pode prosseguir. Cara, meu pai teve tudo, assim, e isso foi uma lição que ficou, assim. Eu falei, cara, faz sentido para mim ter algumas coisas, não faz sentido para mim ter uma empresa só. Essa lição eu tomei como positiva e falei, bom, beleza, mas eu não preciso ter 30 também, né? Entre não ter um e 30 tem uma distância bem grande aqui. E aí Com certeza. e aí eu Devido. foquei muito na gestão de empresa, que era onde papai definitivamente deixava o gap dele. Entendi. E hoje o fato de ter mais de uma empresa e ter aprendido, e é interessante isso, até um ponto, acho que é para fixar, eu coloquei aqui nas minhas anotações, que é, eu aprendi o que não fazer. E a gente vê no mundo atual, né? A gente busca os acertos, mas os erros também são fonte, né, de preciosas lições. E aí eu deixo essa pergunta para quem está ouvindo ou assistindo, o quanto que você está aprendendo com os seus erros e até com os erros dos outros. Porque isso aí é uma oportunidade para, né, evolução e fazer diferente nos próximos passos da nossa jornada. O quanto que hoje aí, irmão, você consegue fazer conciliar isso aí? O fato de ter negócios diversos aí, diferentes, como que você tem gerenciado também a questão do seu tempo, prioridade, foco, como que é? André, é um exercício contínuo a busca por achar a melhor metodologia, melhor gestão do tempo. Acho que é algo que a gente vai estar o tempo inteiro da nossa jornada buscando esse aperfeiçoamento, né? Então, uma das lições básicas, uma das lições não, mas eu acho que quando você tem algumas frentes, você precisa ter equipe, você precisa delegar. Você não consegue fazer as coisas com poucas pessoas. Então, você ter pessoas certas, você saber delegar, você saber ser um bom gerenciador de projetos, você ser um bom líder, você ter disciplina na tua rotina, saber que aquele dia você está dedicado a resolver determinados assuntos, você respeitar a tua própria agenda, respeitar o teu próprio planejamento, eu acho que são as premissas básicas, independente da metodologia que você utiliza, né? Acho que tem algumas, mas o principal é você ter disciplina, você ter força de vontade e saber dizer não quando as demandas aparecem na tua frente, que elas vivem aparecendo. Então, eu estou sempre buscando isso. Aliás, eu te conheci na internet por conta desse tema, né, André? Relacionado à produtividade, não é isso? Verdade, estava buscando aí, né? Estava lendo bastante. Até me falou lá do trabalho focado, hábitos atômicos também, parece. Isso, e aí a gente está sempre buscando informação sobre o tema. Esse livro, Hábitos Atômicos, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de dados que ele tem. Agora, eu acho mais importante do que assim, eu falar o que eu faço, ou falar do que talvez você faça, eu acho que cada um tem que encontrar a sua maneira, né? Dificilmente a gente vai dizer exatamente como que você deve fazer, porque nem tudo que faz sentido para você faz para mim, e vice-versa. E por mais que, por exemplo, para mim, eu gosto de ter métodos e rotina. Agora, vai ter um dia da semana que eu vou fazer tudo diferente. Para mim, isso está bom. Mas eu vou concluir no final do dia. Não vou deixar de concluir. Mas
Eu quero ter a liberdade também de falar, cara, pô, acordei agora aqui, pô, achei que eu ia estar disposto para fazer tal tarefa. Não, ela vai para o final do dia agora, mas ela vai para o final do dia, sacou? É disciplina, cara. Eu acho que produtividade, ela está do lado, ela tá do lado da disciplina. Você tem que ser disciplinado. E tem que ter uma boa capacidade de você planejar as tuas tarefas e os teus projetos. E tem um alvo, né, bem definido, onde que você está querendo ir, o que você está querendo alcançar. É isso. Que aí acontece o que você falou, mesmo que de manhã estou meio na leseira aqui, não estou conseguindo avançar, mas eu vou fazer de qualquer forma porque eu sei o benefício que isso vai me trazer lá na frente. Exato, exato. E mais importante do que a gente saber aquilo que faz bem, aquilo que é a nossa metodologia, a gente tem que identificar aquilo que nos prejudica, né? Nos livros Hábitos Atômicos ele falava bastante isso, assim, né? Quando você quer livrar de um vício, você torna-o invisível. Acho que, se eu não me engano, é exatamente isso, né? Então, por exemplo, você sabe que o celular hoje em dia é um inimigo teu. Cara, vai fazer uma tarefa, pô, deixa o celular longe de você, pô, deixa dentro da mochila, deixa dentro de uma gaveta, torne difícil o acesso às coisas que te prejudiquem a tua produtividade. Acho que saber quais são essas coisas que te limitam também é imprescindível você ter essa clareza. Show de bola. Rafa, e agora uma questão que eu quero te fazer uma pergunta. Muita gente tem essa dificuldade, né, de entrar no mundo online e a gente pode ver aí que nas suas empresas vocês fazem um trabalho fortíssimo, né, de brand, de marketing de conteúdo, de produção de conteúdo. O quanto que você acha que isso aí é um diferencial para o seu negócio, né, o fato de estar com a presença digital? E como que foi essa transição aí de integrar o mundo físico com o mundo online? Você tem benefícios? Melhorou seu jogo? André, esse jogo só melhora, né? O Bill Gates dizia 20 anos atrás que empresas que não estivessem na internet estariam fadadas a não existir mais. E o mundo offline ele nunca vai deixar de existir. Isso é uma verdade. Agora, a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de se relacionar, ela tem ferramentas hoje poderosas. Então, você atualmente, se teu negócio não tem uma estratégia digital, cara, você está jogando um jogo completamente errado, você vai bater com a cara no muro. Então, eu tenho uma clínica também, além da empresa de terceirização de mão de obra, eu tenho uma clínica popular, e há 4 anos atrás, quando ela nasceu, ela já veio muito bem posicionada digitalmente. E na época foi até uma grande dificuldade implementar isso na empresa, porque primeiro foi difícil eu convencer os meus sócios de que uma clínica deveria investir em produção de conteúdo e no mundo, vamos chamar assim, dos ads, do Google Ads e Facebook Ads. Passei essa primeira barreira. Entrei numa segunda dificuldade, que é que há 5 anos atrás, quase era super escasso qualquer coisa de marketing digital voltado para negócio físico. Não era uma coisa que se achava. As pessoas nem sabiam muito quem era fora dos negócios, o que era marketing digital em si. Então, para negócio físico, eu fui audacioso em enxergar, em ter uma visão e acreditar que aquilo ali traria retorno para a minha clínica. E, cara, o ROI lá da clínica, na primeira campanha, ele foi mais de 1000%. Então, eu que também sou investidor, merda, hein? eu que também sou investidor e olhei para esse número, eu fiquei assustado, eu fiquei espantado. Falei, pô, cara, se não me engano, foi 1.570 e poucos por cento. O meu ROI hoje é mais de 1000% em verba de campanha, tá? Então, quando eu vi esse resultado na minha mão, eu rapidamente enxerguei que eu estava atuando erradamente em todos os meus negócios. Eu falei, cara, é aqui que eu tenho que atuar. Então, há 5 anos atrás, que eu comecei a fazer no marketing lá da clínica, e a gente tendo resultados fantásticos em todas as plataformas, Facebook Ads, Instagram, Google. A gente tem um budget hoje mensal que
lançadores digitais, às vezes não tem, empresas grandes, às vezes não tem, e o lado bom da história é que, enquanto os concorrentes, as pessoas não estiverem enxergando isso, o custo do lead fica mais baixo para todo mundo. Então, vamos tirar isso de proveito. Mas o resultado que a gente tem no marketing digital na clínica foi o que me acendeu para falar, cara, é isso. E aí eu comecei, a partir desse momento, eu comecei a voltar a estudar sobre marketing. Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas sempre fui empreendedor. Então, sempre tive ali uma certa empatia, uma certa relação. Eu tenho uma visão muito marqueteira. Então, voltei a ser um profissional de marketing, uma coisa que eu tinha deixado no passado, e entendi que você, para você escalar o teu negócio, para você ter sucesso, é óbvio que você ter um bom produto dentro da tua empresa, isso aí não vamos nem discutir, isso é óbvio. O teu produto tem que ser bom, né? Mas, além do teu produto ser bom, você tem que dominar marketing e vendas da tua empresa, sabe? Então, durante um bom tempo, eu foquei muito em gestão, eu foquei muito em processos administrativos, eu foquei muito em controle financeiro. Mas a verdade, André, e amigos ouvintes, que gestão não vai te dar dinheiro. Gestão não vai aumentar teu faturamento. Teu cliente não está nem aí se você tem gestão ou não. Gestão é uma coisa que você tem que resolver da porta para dentro. Então, eu identifiquei, e aí o jogo mudou para mim. Quando eu entendi que eu tinha que me desenvolver minhas habilidades de marketing e venda, é isso que eu estou fazendo atualmente. Criamos uma equipe de marketing, temos uma agência dentro das nossas empresas hoje, uma agência só para atender a gente, tamanha a seriedade que a gente entendeu que tinha que investir. Vi que agências não iam me entregar o que eu queria, vi que os freelas não iam me entregar o que eu queria, vi que o mercado não via o que eu estou vendo, tive inúmeras dificuldades nesse sentido, e uma hora eu falei, cara, quer saber? Vou investir numa equipe de marketing, vou investir numa equipe de vendas. E se tem duas coisas hoje que eu invisto sem ponderação nenhuma, é no marketing e venda dos meus negócios. Isso aí ficou claro que todo negócio tem que ser... Se quer ter um negócio que dure a vida inteira e que seja uma fonte de receita para você, além do propósito da empresa, que é claro, mas estamos falando aqui sobre o aspecto financeiro, para uma empresa durar, para uma empresa ter para você deixar um legado, para deixar um trabalho contínuo, ela tem que ser muito bom na arte de vendas. Isso envolve você dominar também a área de marketing do teu negócio, você conhecer do teu cliente, você saber quais são as dores que ele tem, você saber quais são os problemas que ele tem, você ter tamanha noção, né, do que você proporciona para ele. Quando você mapeia isso e você tem a clareza disso, cara, aí o jogo muda. Aí o jogo muda legal e cada vez mais eu tenho não dado atenção mais a assuntos da empresas administrativos, financeiros e operacionais, e dedico aí 80% do meu tempo para melhorar os processos de marketing e venda das minhas empresas. E é só isso que eu estou fazendo nesse momento. Olha que interessante isso aí. Sensacional. Eu quero fazer 2 perguntas aqui para ele, Léo. André. Vai lá, irmão. Ô, Rafa, eu também sou formado em publicidade, igual você falou, e algumas pessoas chegam em mim, né, perguntando assim, o que eu acho da faculdade de publicidade, que vocês têm interesse nesse mundo de marketing, têm curiosidade. E quando eu comecei a fazer a publicidade, eu não entendia nada desse mundo de marketing digital, né, de lançamento, marketing digital em geral. E eu vejo que a faculdade de publicidade, pelo menos a que eu prestei, está bem ultrapassada em relação... Era muito focada na questão da criação, mas na parte de vendas, né, resultados, gatilhos, técnicas mesmo, não via nada. Queria ver sua opinião sobre isso, que talvez tenha alguém que também tenha interesse nisso, fazer uma faculdade de publicidade ou não. E a próxima pergunta eu faço depois aí, você falar sobre isso aí. Qual a sua visão sobre isso? O que você acha? Você acha que ainda vale a pena a pessoa fazer uma faculdade de publicidade hoje?
Olha, valer a pena fazer uma faculdade de publicidade hoje não vale a pena. Você não precisa disso. Na nossa profissão, é claro que não precisa disso. Agora, naquele momento, lá atrás, a gente não tinha um mercado de conteúdo, de produtos digitais como tem hoje. Então, assim, foi legal, também foi uma experiência que naquele momento valeu a pena, porque as premissas da comunicação, elas também não vão mudar nunca. É sempre sobre emissor, receptor e mensagem. Então, a teoria da comunicação, de você atrair o interesse, de você falar para o teu público, de você mapear quem é a tua audiência, quem são os teus clientes, essas premissas não mudaram. O que eu acredito que tenha mudado são as ferramentas que nós temos hoje. É a capacidade de você impactar milhões e milhões de pessoas, e hoje em dia, uma grande porcentagem do nosso dia está em frente a essa tela daqui. Então, o nosso comportamento mudou. A maneira de impactar claro, tem mais ferramentas, mas a essência ainda é a mesma, sabe? Mas hoje eu acho que não faz sentido você... Claro, se você quer, porque você quer aprender mais a técnica, porque você quer aprender mais, eu acho que sempre vai valer a pena quando a alma não é pequena, mas precisar de uma faculdade de publicidade para trabalhar com isso não é necessário. Hoje em dia, só você seguir aí algumas pessoas, consumir o conteúdo desses caras de cabo a rabo, você vai aprender muita coisa que você não aprendeu na faculdade. E aí, outra pergunta que você fez, que foi relacionada à venda, não foi isso, Leonardo? Eu falei questão da venda também, porque pelo menos no curso meu era muito focado na criação e você via pouca parte de vendas, né? Mas a outra pergunta que eu queria te fazer, até você falou isso de mapear, eu estava dando uma olhada, quando o André me falou que a gente fazia o podcast com você, aí eu fui lá dar uma olhada no seu Instagram, conhecer seus negócios, né? Aí eu vi o seu negócio de terceirização para síndicos, eu falei, cara, esse negócio é extremamente nichado, viu? Deve dar um trabalho para essa galera aí que mexe com o tráfego dele, buscar esse cara aí. Porque se fosse no físico, você bateria de porta e prédio em prédio e chamaria o síndico, né? Agora, assim, cara, eu fiquei curioso. Eu falei, porra, para buscar esse cara na internet deve fuçar a cabeça, hein? E aí vem um pouco da tua outra pergunta, né, que é sobre vendas. Também não é só marketing que traz negócios. Marketing é uma possibilidade de você trazer negócio. E aí você também, dependendo do negócio, você tem que ter um setor comercial, seja ele passivo ou seja ele ativo. No caso da Sysflex, a gente tem consultores ativos, então a gente faz um puta trabalho de prospecção, a gente liga para todos os condomínios, a gente liga para todos os síndicos do Rio de Janeiro, é sempre um trabalho danado para construir listas, e aí também fazemos estratégias de inbound marketing, então a gente tem uma grande lista hoje que a gente faz um trabalho de newsletters bem bacana. Aí volta a primeira pergunta do André, né? Por que eu entrei no marketing? Por que eu mergulhei de cabeça? É para resolver essas questões que você acabou de me perguntar. Exatamente, né? É complexo, né? É isso. Esse seu negócio aí para entrar na cabeça do cara, mas interessante demais. Então você tem uma mistura aí, literalmente dos dois, né? Tem essa questão aí desse marketing, de você entrar em contato, telefone mesmo, né? E a parte da internet mesmo. É isso. A De gente na produzir Sysflex conteúdo, tem que né? Bacana demais. Isso, na Sysflex a gente tem que adotar as duas estratégias, totalmente diferente da clínica, onde a gente recebe muitos leads, então as minhas campanhas da clínica, elas são fontes estrondosas de geração de leads, a gente tem um número absurdo de leads, e aí eu já não preciso de uma prospecção ativa, eu já preciso ter atendente para atender os telefones e principalmente nas mensagens automáticas, que é quase metade do nosso atendimento, hoje em dia vai nas plataformas de WhatsApp e demais. Muito massa, muito massa. Deixa o André. Se o André quiser complementar uma coisa aí. Eu queria só falar de duas coisas aí que ele falou, e para reforçar para quem está assistindo e está ouvindo.
A primeira é o seguinte, só explicar, né, que, Rafa, você pode falar um pouquinho mais, que é a questão do ROI. ROI, galera, é o retorno over investment, que é o retorno sobre o investimento. Em um português, claro, né, o que ele quis dizer foi, eu coloquei R$5 e voltou R$5.000. Então, eu fiz uma campanha no Facebook Ads colocando R$5 e voltou R$5.000 para o meu bolso. Então, mais ou menos, você entender o poder de escala. E outra coisa, Rafa, que eu lembro até uma vez, estava rolando aí tipo aqueles trem do Stories, e alguém falando lá quais as funções mais importantes, aí o cara me marcou e eu repostei, você falou assim comigo, não, porra, fala com ele que a mais importante é vendas. E isso é curioso, porque eu sou vendedor e por muito tempo fui vendedor, e eu acho que ser vendedor é a maior profissão do mundo. Só que ela é no Brasil, ela é um pouco marginalizada, né? As pessoas, às vezes, têm vergonha de vender e a maioria acha que vender é errado. A maioria. Inclusive, se você está escutando esse podcast ou assistindo e acha que vender é errado, você tem um problema. Você não vai ganhar dinheiro. Isso aí é fato. Você tem que gostar de vender. E aí, o ponto que eu quero falar com você é o seguinte. Cara, isso é um gap hoje no Brasil? Porque eu na faculdade de Direito, por exemplo, aprendi a vender. As É um pessoas gap. tem um horror a vendas, acha que é errado vender. E você acredita que isso é um diferencial para qualquer profissional ou negócio? Óbvio, né? Essencial, André. É essencial para qualquer negócio. Se você pegar os grandes empreendedores do mundo, eles são ótimos vendedores. Você tem dúvida que o Flávio Augusto é um monstro de um vendedor? O pitch do cara é absurdo. A maneira que ele fala, você dá carteira para ele, toma, leva. Né? Então, é óbvio que os caras que mais conquistam, você tem dúvida que Donald Trump, sem lado político aqui, mas que o cara não vende bem as empresas dele, você chega nos Estados Unidos, só que você vê Trump, empresas Trump, espalhadas por todos os lugares, os grandes empreendedores. Você tem dúvida que Steve Jobs não era um bom vendedor quando ele fazia aquelas apresentações da Apple? Até o Bill Gates, cara, não sendo um vendedor clássico, mas tendo aquele jeitinho dele, era uma maneira de vender. Ele fez um arquétipo ali totalmente diferente, mas tenho certeza que é pensado. Não foi uma coisa natural dele. Então, é um gap da nossa cultura. Eu acho que... E aí eu acho que tem várias coisas dentro desse pacote, como sociedade, como talvez até religião lá no passado, onde havia uma certa inveja por aqueles que conquistam. Então, sempre teve uma certa cultura de ter uma aversão àqueles que falam bem. A gente também tem um estigma, eu acredito, do vendedor que batia na nossa porta. Aquele era o vendedor chato, né? O cara que nem sabia que você tinha uma dificuldade e tentava te vender uma enciclopédia, mas, pô, cara, não quero enciclopédia agora. O cara, não, isso aqui vai ser... Então, a gente tomou um trauma de uma coisa que ficou lá atrás, que era o vendedor tentando te empurrar uma coisa que você não precisava. Mas hoje, vendas não é sobre isso. Vendas hoje é você vender para a pessoa que precisa. Então, você tem que ter um trabalho de saber onde é que está o teu público, de saber onde é que está a atenção dele, saber exatamente quais as necessidades que ele tem, saber qual é o problema que ele tem, qual é o grau desse problema na vida dele, é pequeno, é grande, é alto, a sua solução resolve aquele problema. Então, vendas hoje, ela tem que ser uma venda inteligente. Quando eu falo vendas e marketing, é uma venda inteligente, é uma venda onde realmente você vai falar para quem está precisando. Então, acho que a gente tomou um estigma daquele vendedor que batia na nossa porta. Eu acho que tem uma coisa da nossa sociedade, de certa maneira, não valorizar as pessoas que conquistam. De certa maneira, algumas casas, alguns grupos, meio que tem uma certa visão errada daqueles que conseguiram alguma coisa. Eu acho que está tudo isso ligado. Se você entrar no mundo do direito e no mundo da medicina, você tem até... É tão forte a coisa que você tem até limitações legais, jurídicas. O advogado no Brasil não pode fazer propaganda, o que eu acho um absurdo. Você vai nos Estados Unidos, você vê anúncio de advogado. Quem viu Breaking Bad, alguém aqui viu Breaking Bad? Tinha um advogado na série, né? O cara tinha uma Better Call Saul.
Sol. Né? Tem a série do Better Call Saul. Então, a gente teve um estigma lá atrás que no direito não se pode fazer propaganda, na medicina tem enormes Eu restrições. estava vendo isso aí ontem. Eu achei assim um absurdo quando o cara tinha compartilhado, desculpa de interromper, que era justamente isso. Não pode repostar o seu cliente, não pode postar não sei o quê. Eu falei, cara, isso é o patriarcado querendo manter os novos, quem está surgindo. E aí é o seguinte, o sistema ele é tão opressor que ele fez uma lavagem até no cara, ou seja, ele está prejudicando o jovem advogado, o jovem médico, o jovem dentista, e o cara acha que o sistema está certo. Não, não está certo. Porque ele está tirando sua oportunidade, porque o cara forte ele já tem nome, ele já é reconhecido, ele já tem autoridade, então ele não precisa fazer marketing, porque o marketing boca a boca já vem nele. Só que você está travado, você está acorrentado. É isso. E esse problema ele vai além, André, porque também tem um ponto de vista daquele que está precisando do serviço. Imagina alguém precisando de um advogado e não sabe aonde procurar e não sabe como fazer uma busca. Se tivesse uma estratégia de comunicação nos escritórios, será que a gente não teria, claro, algumas marcas de escritório para resolver alguns problemas nossos? Também, uma certa maneira, impede de você exercer o seu propósito de resolver um problema de alguém que precisava ter o problema resolvido. Então, acho que é um problema que a gente tem que mudar isso na nossa sociedade. É um estigma que definitivamente não leva ao sucesso e à prosperidade. Show, velho. Falou tudo aí, velho. Falou tudo. Agora, irmão, vamos falar aqui, relacionando business mais com vida. Você mora num lugar maravilhoso, né, velho? Você mora no Rio, RJ. Como que é aí essa foco de distrações, de possibilidades, um mundo de possibilidades, para você conseguir manter aí o foco no trabalho? E como que você faz esse mix aí? Que eu vejo você sempre fazendo atividade física com os filhos. Como que você busca o seu equilíbrio, morando aí num lugar sensacional? Cara, eu acredito, primeiro, que o Rio de Janeiro eu acho que é uma cidade perfeita para você ter esse equilíbrio, né? A gente tem floresta dentro da cidade, a gente tem Floresta da Tijuca, a gente tem inúmeras trilhas que permitem o contato com a natureza, uma natureza às vezes até um pouco inóspita, assim, lugares que não tem muitas construções. Então, o Rio de Janeiro, nesse aspecto, ele é fantástico. A gente tem possibilidade, tem praias quando tem o verão. Eu sou praiano pra caramba, então, para quem gosta de praia, que é o meu caso, e gosta de natureza, que é o meu caso, é a cidade perfeita. É bem verdade que eu moro bem na minha cidade, sei que eu estou, infelizmente, numa minoria que mora num local onde permite que eu faça um esporte na rua com segurança, onde permite que eu vá para a praia e chegue em pouco tempo. Então, realmente, agora, também tem uma outra coisa, né? Hoje em dia eu sou casado, tenho os meus filhos, e aí manter a calma com a família do teu lado é mais fácil. Para o cara que é solteiro, esse cara tem um pouquinho mais de distração do que eu, isso é fato. As maravilhas estão aí, todos os tipos de maravilhas, né? Com certeza, cara, com certeza. E fazer esporte, cara, no meu dia a dia, assim, né? A gente estava até falando lá atrás sobre produtividade. Eu preciso muito dessa energia dentro do meu corpo. Hoje mesmo, estava cansado, não queria treinar, já malhei acho que 8 vezes nos últimos 9 dias. Eu podia ter uma folga hoje, mas eu falei, cara, não, eu vou embora. Essa energia que me é gerada, essa endorfina, todos esses hormônios, eles me fazem produzir absurdamente bem. É o meu ponto de equilíbrio. E sem essa descarga física, pô, eu não aguento. Eu me conheço o suficiente para saber que me faz muito mal eu não fazer exercício físico nenhum. Interessante isso aí. Você já colocou que sua performance diária é influenciada pela questão do treino. E você está numa cidade que está cheia de oportunidades. E o que mais aí, velho? É o futebolzinho e o carnaval, né? Que infelizmente, quando a gente gravou esse conteúdo, aparentemente nós não teremos carnaval. E os três aqui gostam de carnaval. Pelo menos eu e Léo gostamos.
Gostamos Já de passei no carnaval. carnaval aí já 2 vezes, inclusive. Carnaval de rua ali, pegou os bloquinhos, Não. foi isso? Carnaval de rua, pau quebrando aí nos bloquinhos aí do Rio. Excelente, cara, excelente. O Rio é uma cidade muito fértil, né? Realmente é uma cidade que permite a gente poder ter muita diversidade para a gente poder aproveitar a natureza como cultura, como samba. Realmente já viajei por aí, tenho seus problemas aqui, é bem verdade, mas difícil eu trocar isso aqui, André. Difícil. E eu te perguntei isso aí porque eu ia emendar um post que eu tinha visto lá na página da empresa sua relacionada a condomínios, que você fez um post interessante lá do Jorge Jesus, e aí relacionando, né, o Jorge Jesus com a questão da liderança, que ele não é um chefe, né, um líder, e que existe uma diferença enorme aí Cara, eu aprendi muito com o nessas Jorge figuras, Jesus. né? Me fala esses aprendizados aí, como que a gente pode colocar esses aprendizados nas nossas vidas? Cara, eu sempre. É um hábito meu, eu sempre tento entender quais são as virtudes que uma pessoa tem. É uma coisa que eu faço e tento pegar um pouquinho das virtudes de cada um. E o Jorge Jesus, eu sou flamenguista, ele tem um espaço reservado no meu coração aqui eternamente. E Se não tivesse também, né? não, tem um espaço aqui, me deu o título que eu mais desejava desde que era criança. Ele me proporcionou. Mas o que mais me chamou a atenção dele, assim, André, era que eu sou muito fascinado também pelo assunto de liderança, né? É um assunto que me gera bastante interesse, assim. Todas as pessoas que a gente falou aqui, inclusive, grandes empreendedores que dominam a arte de vender e de se promover, eles também são excelentes líderes, né? Eles fazem com que as pessoas o sigam e não o questionam. O que me chamava a atenção no Jorge Jesus é que inúmeros jogos que eu vi no Maracanã, que eu ia ver o jogo, tinha jogo, cara, que o Flamengo estava ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Aí, por exemplo, o Rafinha tocava uma bola para o Diego Alves e o jogo tranquilo. O jogo, estava garantido. O Rafinha tocou uma bola para o Diego Alves, quer dizer, o lateral tocou a bola para o goleiro. Aí o jogo acabou. Cara, ele foi lá no Rafinha, mas deu-lhe um esporro no Rafinha e gestualmente você enxergava para ele fazia com a mão assim a direção dele para o goleiro, ele gesticulava, eu não quero, não existe bola para o goleiro, não existe bola para o goleiro. Então, o tempo inteiro, mesmo o time ganhando de 3-0, 4-0, 5-0, cara, ele não deixava de corrigir uma posiçãozinha, ele não deixava de falar, cara, não sobe não, não, pô, mas estamos, cara, não sobe, eu quero você aqui, não, você tá ficando demais, pode subir. Ele não deixa de ajustar o time em nenhum momento. E ele tinha uma liderança que ele ia no pé do ouvido de cada profissional e, cara, ele estava com uma equipe que só tinha grandes estrelas, né? Você fazer com que estrelas te obedeçam, se você acha que teu funcionário, você tem dificuldade em fazer o teu colaborador fazer aquilo que você espera, imagina você esperar um cara que ganha 2 milhões por mês, você falar que o cara tem que fazer determinada coisa. Cara, e ele fazia. Ele fazia todo mundo treinar da maneira dele, ele fazia ninguém chegar atrasado, ele tinha penalidade se o cara não chegasse na aula de vídeo dele, não era nem treino, o cara pagava, tinha que deixar um caixinha. Então, ele era um cara, o que ele me passou é que ele era extremamente detalhista, extremamente individual quando tinha que ser, e mesmo as coisas dando certo, não era porque ele viu errado que ele deixava passar, como essa bola do Rafinha, que ele falou, não, Rafinha, eu não quero essa bola para o goleiro, não. Cara, o jogo ganha de 3-0. Qual técnico aqui vai reclamar de um jogador que faz uma coisa errada, André? Não, que mostra que o cara busca excelência, né? O cara Excelência. quer... Ou seja, porque se você deixa a peteca cair, alguém vai te atropelar depois. E eu acho que essa é uma dificuldade muito grande no Brasil, e eu vou dar um exemplo, continuar exemplo, o próprio exemplo do Flamengo. Eu até já tive essa conversa que eu falo, por que no Brasil a gente não consegue ter longevidade, por exemplo, no esporte? Muito raro ter esportistas, né, brasileiros com longevidade de décadas, e no futebol aqui é muito
comum isso também, né? De um ano você está no topo, no outro ano parece que o gás diminui, e eu acho que muito disso passa pela postura e dessa cultura que muitas vezes está enraizada. Eu não vou generalizar, mas para a maioria das pessoas, e eu dou sempre essa deixa, Rafa, que é a questão do... A gente não pode estar baseado só na meta, a gente tem que ter algo a mais. Porque se for só a meta, quando você estiver chegando nela, ou quando você chegar nela, a tendência natural é abaixa a pressão. E quando você abaixa a pressão, muitas vezes você perde o ritmo, e para voltar no que você estava antes, aí fica muito complicado. Exatamente isso, eu acho que aconteceu com o Flamengo agora, chegou ali na meta, né? Talvez, né, André? Chegou na meta e deu aquela acomodada, né? Mas eu acho que o brasileiro, de certa maneira, cara, a gente tem culturalmente um hábito que é sempre querer achar um culpado, né? Eu tô vendo aqui, todos os torcedores aqui estão criticando pra caramba o Rogério Ceni como se ele fosse o único culpado. Mas ninguém fala que o Everton Ribeiro perdeu um pouco o ritmo dele, que o Arrascaeta também perdeu um pouco o ritmo dele. É muito mais fácil resolver o problema quando tem um culpado, né? Não, corta aquele culpado ali, o resto tá tudo bom, não precisa se meter nisso aqui. Acho que o brasileiro tem um pouco essa cultura de querer de querer tirar um para Cristo. E aí o técnico, acho que é o cara que corta a cabeça mais fácil, né? Exatamente. Isso aí é característico. Agora, Rafa, a gente vai entrar aqui num quadro novo, porque isso aqui é como se fosse a Jorge Jesus com a caixinha. Porque Léo, ele é o produtor, mas ele não produz o podcast. Então a gente tem que colocar ele na saia justa. Entendi. Que saia justa é essa? O cara tá olhando ali, tipo, o que esse cara vai fazer comigo? Léo, esse quadro novo é o seguinte, velho. Você tem que falar uma frase para nós. Uma frase. Para a gente discorrer aqui pelo menos uns 2 minutos sobre a frase, uma frase motivacional ou qualquer frase de caminhão. Mas a frase do programa é sua, cara. Eu ou eu, Rafa? Você, bonitão, não foge da raia. Eu vou falar uma frase para você. A frase do programa. Eu vou falar a frase para você. Caramba. Nossa Senhora. Agora cara, você vai ter que ficar preparado. Agora realmente não saia justa, viu? Você vai ter que ficar preparado. Agora, a partir de agora, tem a frase do programa com Léo, o produtor. Eu vou falar uma frase, velho, que tinha separado, caso você não mandasse na lata. Que eu acho que isso aqui é importante, até pelo momento que a gente vive, que é o seguinte: às vezes é melhor ficar quieto e deixar que pensem que você é um idiota do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. E por que eu escolhi essa frase? Eu escolhi essa frase porque, pela facilidade da comunicação, todo mundo ouve todo mundo pode comunicar com todo mundo, você consegue ir no direct de alguém e possivelmente essa pessoa vai te notar. Só que eu também acho que as pessoas elas estão se acostumando a dar palpite sobre tudo, falar sobre tudo. E eu acredito que é muito importante a gente ou ser legítimo para falar ou pensar muito bem antes de falar. Afinal, a gente não tem resposta sobre tudo. Então, eu queria deixar essa reflexão aí. O que vocês acham? O que vocês têm visto na internet? Que a gente vê muita fake news, muito hater, né, na rede social, e muito mimimi também. E aí fulano faz uma coisa, todo mundo quer dar palpite. E aí? Cara, você perguntou várias coisas, pode né? falar aí, Rafa. Você perguntou várias coisas ali. Eu vou ficar com a última aí, né, cara? Eu acho que a mídia digital permite que... Não sei se vocês viram o meme que ontem estava rolando de 2 cachorros com uma cerca separando. Aí, quando a cerca estava separando 2 cachorros, eles pareciam que iam se matar. Eles... Um de cada lado da cerca. Aí a cerca abria. Os 2 ficavam quietinhos, olhando para a cara do outro. Então, acho que a internet é essa cerca, sabe? A gente está muito fácil julgar os outros, é muito fácil condenar alguém. A gente
vive numa sociedade que, não a nossa, mas de uma maneira, acho que isso é global, de certa maneira, é muito fácil hoje em dia você criticar alguém. A gente está muito exposto, né, André? Os artistas, os jogadores de futebol, por exemplo, a maioria deles desativam todos os comentários, porque eles não conseguem ter paz. O cara posta uma coisa com boné. Ah, mas esse boné aí, porque você é patrocinado pela marca tal. Aí o cara, pô, tá em tal lugar. Não, mas você tá em tal lugar aí. Cara, eu acho que está muito fácil dar palpite na vida dos outros e, infelizmente, a gente está falando aqui de pessoas, dos haters, pessoas que não olham muito para si e tentam sempre... É muito mais fácil a gente achar a falha dos outros do que a nossa falha, né? Acho que também é uma cultura nossa de fazer pouco trabalho de autoanálise, de realmente... Calma aí, mas será que aquilo ali que ele está fazendo, será que realmente eu não tenho nada daquilo? Eu sou um ser humano perfeito e todas as minhas atitudes são totalmente éticas e estão totalmente equilibradas e eu sou, então você é um suprassumo, né, cara? Porque você só critica os outros e provavelmente você não sabe listar os teus 3 maiores defeitos. Não é isso? Essa é a minha percepção. Exatamente. Eu concordo com você. E eu acho que até passa aí a linha tênue, né, que a gente vive hoje. Pessoas cobram tanto democracia, liberdade de expressão. Mas olha o que muita gente tem feito com a liberdade de expressão. Liberdade de Pois é. expressão é poder se expressar livremente, não falar sobre tudo e fingir que você sabe de tudo, e muito menos fazer isso aí, né? Eu acho isso aí até um ponto interessante que você falou, que é a questão, olha para você ver, artistas, jogadores de futebol, dentre outros, os caras estão cada vez mais restritos porque não pode fazer nada que toma uma pancada. Toma uma pancada. Eu, por exemplo, eu mudei até os comentários também das minhas páginas, que é o quê? Mudei para que a pessoa que comenta só quem segue a página. Por quê? Porque um vagabundo vitimista, para ele ter que comentar alguma coisa, ele vai ter que seguir. Então aí já dificulta o trabalho dele. Bom Entendeu? saber, ótima estratégia. Eu vou adotar aqui. É isso, né, cara? O jovem hoje tem muita informação, então ele tem uma capacidade de argumentar muito alta, mas quando ele é colocado na trincheira, ele tem suas dificuldades, não está pronto. É muito fácil julgar alguém e é muito fácil falar e bem difícil fazer. Acho que é isso aí que a gente enfrenta atualmente. Show de bola, velho. Maravilha. Rafa, eu queria que você deixasse um destaque final para a gente e colocasse para nós aqui a previsão. Previsão ou três dicas práticas aí para quem quer vender mais, ganhar mais, né, escalar negócio esse ano. E quando eu falo esse ano, é os próximos 12 meses. Porque você não sabe que dia que nós gravamos esse conteúdo, então para os próximos 12 meses. Cara, a dica que eu dou é a que eu Também estou que, ô, fazendo André, para mim. Oi? só antes de encerrar também, eu também queria pedir uma dica para você, final, para o cara que tem um negócio digital e está perdido, não, assim, sabe que é marketing digital, mas não tem conhecimento nenhum, qual dica que você daria para ele? Que eu vejo muita gente pergunta assim, estou querendo fazer um site, estou querendo fazer aquilo, mas o cara está totalmente perdido, ele não sabe se realmente o site é melhor para ele, se criar uma conta no Instagram, não sabe nem direito, por exemplo, qual dica que você dá, se você quiser sugerir um curso para o cara fazer, o cara que está começando mesmo, sabe, o cara está no topo de funil, se você quiser dar uma dica para esse cara começar a estudar, começar a entender, entrar nesse ramo aí. Tá, eu vou tentar juntar aqui as 2 dicas, e uma das dicas eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a dica que eu dou, cara, é que torne o seu negócio uma máquina de vendas. E quando eu falo tornar o seu negócio uma máquina de vendas, é você dedicar grande parte, o seu maior, você é dono de empresa, o seu maior dedicação e esforço ele tem que ser em como você traz mais clientes para a sua empresa. Você tem que gastar 80% do seu tempo pensando nisso, desenvolvendo estratégias para que isso aconteça. Isso é o mais importante, tá? Não é ficando no financeiro, não é ficando no administrativo, não é tendo que abrir e fechar a loja que vai fazer você ter sucesso. Então, dedica nas grandes ideias, dedica-nos em como a tua mensagem pode chegar para mais pessoas, dedica como você pode
se você tem uma loja de bairro, um comércio, como é que você pode aparecer mais do que o teu concorrente. Então, dedique-se nisso, dedique-se em ofertas, como é que você pode promover os seus produtos entre parceria com os comércios locais, entre parcerias que hoje a internet te oferece. Então, o recado que eu deixo para o empreendedor, ou para o aspirante a empreendedor, é que foque nisso. Todo o resto você pode deixar alguém fazer, todo o resto você pode deixar para o outro mês, que não vai mudar absolutamente nada, né? Então, a minha dica principal que eu dou é essa. Para o cara que quer começar, aí a segunda dica que eu dou em relacionada a essa é cerque-se de boas pessoas, uma andorinha não faz verão, então ou você tem que ter uma equipe muito boa, você também precisa ter sócios para dividir determinadas tarefas dentro da tua empresa, isso é fundamental aqui nos nossos negócios, eu não conseguiria fazer metade do que eu faço se eu não tivesse sócios, você precisa dividir as tarefas e ter uma visão de melhoria constante, né? Como é que seu produto pode agregar mais valor para o teu cliente, como é que você pode estimular a venda recorrente dentro do teu negócio. Eu acho que muito se fala em marketing e vendas voltado para o novo cliente, não necessariamente. Você pode vender para o teu cliente, você pode vender de novo para alguém que você já vendeu. Aliás, é muito mais fácil você vender para alguém que você já vendeu do que você vender para uma pessoa nova. Então, se você não estimula uma venda recorrência, se você não faz um upsell, se você não faz um cross-sell dentro da tua empresa, que é aumentar o que ele compra, que é, por exemplo, o cara vai na tua loja, ele quer comprar um short, pô, dá um short, oferece uma meia, oferece uma cueca, por exemplo, é você oferecer mais produtos, é você, o cara que já decidiu comprar de você, é muito mais fácil ele decidir comprar de você de novo do que você ter que convencer uma outra pessoa. Então, ter uma visão disso dentro do teu negócio, eu tenho muito isso aqui, aliás, o meu maior forte dos meus negócios, pelo menos assim, na época que eu foquei durante muito gestão na minha vida, foi ter uma visão de sucesso do cliente, e isso envolve em gerar vendas recorrentes. Isso também é um grande segurança que teu negócio tem. E para o cara que quer começar do zero hoje, Leonardo, respondendo a tua pergunta, o cara que assim está do zero, o que eu consigo pensar aqui para ele consumir os primeiros conteúdos, eu vou até citar aqui uma empresa, mas é seguir lá o conteúdo do pessoal do Redes Digitais, do Rock Content, eles têm informações bem básicas, tem aquela escola Udemy também, Udemy, não sei se é Udemy, se é Udemy, mas enfim, é com Y no final. Você tem essas 3 plataformas aí, que são cursos, muitos deles gratuitos, muitos deles com baixíssimo custo de investimento, são ótimas fontes. RD, Redes Digitais, Rock Content e qual foi o último que eu falei? Udemy, né? É isso. Udemy. Beleza. Muito bom, Rafa. Show de bola, Rafa. Você deu aqui uma lição, inclusive até escrevi aqui, ó. Ação, hein, Léo? Curso gratuito. Gravar um curso gratuito e rodar esse curso gratuito aí. Para a empresa. Tá vendo? Dá essa contribuição. Sim. Até porque aqui já está sendo conteúdo de altíssimo nível, a gente só está trazendo fera. Irmão, para mim aqui foi lição. 80% do seu tempo tem que ser dedicado a vender. É a venda que vai manter seu negócio, sua carreira de pé, vivo. Isso aqui é uma lição e com certeza é algo a trazer como lema, né? Colar na testa. E para a gente ir finalizando, queria que o meu parceiro, Léo, desse o destaque final. Onde que eu te encontro nas redes sociais? Léo, dá seu destaque final. Depois, Rafa, você manda aí seu destaque, suas redes sociais, onde a gente te encontra. Beleza? Beleza. Destaque final aqui, uma coisa que ficou bem destacada aqui no começo do que o Rafa falou e trouxe para o final, que se eu falar uma frase que o André me pediu aí, eu falarei aqui que destacou, vou fazer assim: o foco leva à excelência. Você falou que o seu pai teve o problema dele ter vários negócios, mas talvez ter vários ao mesmo tempo foi um dos problemas, e você enxergou isso, e você falou que você não tem um, mas você tem um foco, né? E às vezes você trouxe o final aí falando do técnico do Flamengo, você vê que é o cara
Ele tem excelência porque ali não quer, está sempre buscando melhorar, então eu tinha que pegar esses 2 pontos do negócio, é foco. Até para o cara que está começando a estudar marketing digital, eu mesmo tive esse problema, ficava estudando vários cursos ao mesmo tempo e aí não desenvolvia nada, e agora eu estou buscando ter esse foco para melhorar uma habilidade de cada vez. Então, deixarei isso aí. Foco leva à excelência, e quem quiser me encontrar aí é Léo Lima, _OF, tô lá no Instagram lá, dando dicas de conteúdo para a galera, beleza? Maravilha. Manda seu destaque aí, Rafa. E onde que eu te encontro, irmão? Cara, meu destaque é esse aqui, dizer que foi um prazer aqui estar nesse podcast, ter o tempo, conseguir reunir aqui as nossas agendas para que a gente consiga, de fato, impactar e transmitir um pouco aqui do nosso conhecimento. Vou na linha do Léo ali, eu acho que foco em excelência, busque fazer da melhor maneira possível. Entregue o seu melhor, eu vou ficar com essa, dê o seu melhor, sabe? Não se satisfaça com a média. É um recado simples e objetivo, dê o seu melhor, não se satisfaça com a média. Eu tenho o Instagram, meu Instagram é Rafael _Ilídio com 2 L's, vou repetir, Rafael com PH, _Ilídio com 2 L's. Maravilha, Rafa, Léo, obrigado. Você que está escutando até aqui, o que você está fazendo da sua vida? Um forte abraço e nos vemos em breve. André, vamos fazer uma pose aí, vamos tirar uma foto para a gente dar uma postada, pode ser? Então vai lá, para a gente finalizar, vamos lá. Fechou. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu. Até a próxima.